Vocês vão ser minhas testemunhas. E eles entram. A Bíblia diz que agora eles vão viver para quem? Para Cristo. A vida deles não tinha mais valor. A esperança deles era a volta, a manifestação da glória por meio de Jesus, a ressurreição e o arrebatamento. Agora eles viviam tanto para Cristo, que a Bíblia diz que muitos vendiam propriedades e os que tinham, porque isso não vale mais nada. Eles cometeram esta de dizer, vou vender porque eu espero Jesus amanhã, e depositava nos pés dos apóstolos, façam o que querem. Ou seja, eles não esperavam Jesus ou amanhã, era hoje. Então os discípulos vão pregando e Jesus curando, batizando, salvando, impactando Jerusalém. Veja que a primeira mensagem pentecostal avassaladora, pastor Joani, você não daria aquele rapaz para pregar. A primeira mensagem impactante pentecostal, quem pregou? Um crente chamado Pedro, que há 10 dias atrás estava desviado, dizendo que não conhecia Jesus. Em 10 dias Jesus restaurou, Jesus devolveu a ele a unção. Agora cheio do Espírito Santo, ele diz, quem vai pregar é eu. Talvez alguém diga, mas tu é analfabeto, tem problema não, mas sou cheio do Espírito. Sou analfabeto, mas eu conheço as coisas do alto. Ele vai pregar, pega do Gênesis até Jesus, nem faz o convite, já tinha 3.000 pessoas cerca, e até sacerdote gritando, o que é que eu faço para ser crente? O que é que eu faço para ser como vocês? O que é que eu faço para ter isso? Não parece um contraponto? Hoje a gente só convida quem está na fama. Você está pensando, se eu não tivesse com o nome na fama eu estava aqui? Estava não. Eu digo aqui como exemplo, mas eu hoje prego nos maiores congressos. Para a semana eu já vou para a América, eu vou 3 vezes esse mês. É por causa da fama. Aqui não, era pela unção. Eu digo porque eu tenho pregado em congresso que até contador de piada está dividindo o púlpito comigo. Atrai multidão, atrás, trai. Isso é coisa de baixo. Mas quem é de cima não está preocupado. É o poder, é o poder, é o poder. Eles sacodem Jerusalém. Como é que um grupo de iletrados sacode a mais potente cidade e os poderes dominantes? Veja que tentaram pará-los e ninguém conseguia tirar deles. Aí é quando resolvem, eles são iletrados, só tem uma razão para parar eles. Como? A cadeia não está prendendo, a morte não faz medo a ele, as prisões, os açoites, é fechinha. Eles parecem que não são daqui, parece que são do outro mundo, e era de cima. Aí disseram, são ignorantes, vamos pará-lo. Quem? Doutor Saulo, terminou a faculdade, é top, foi o melhor do ano, da idade dele não tem ninguém como ele, nomeia ele para parar essa raça, e ele recebe a autoridade sacerdotal e judicial para parar com os ignorantes. E veja que ele era bom, ele entra abafando, ele entra quebrando. Aí a Bíblia diz que ele fez muitos crentes se desviarem nas coisas de baixo, ele prendeu, mas outros fugiam, mas por onde passava continuava vivendo para Cristo. A vida não era deles, pregando o evangelho, e Cristo era a vida deles. Então chega em Damasco, o poder cai. Aí disseram, doutor, aquela raça está em Damasco, os ignorantes. Ele vai com ira, vou prendê-los, vou trazer os presos, se eles não desistirem, mato lá mesmo. Quando ele vai chegando em Damasco, ele mesmo diz em Atos que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. Olhe que a ciência diz que o sol ao meio-dia atinge o seu maior esplendor de glória, 2 milhões de graus Celsius. Ele diz que o brilho que desceu brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Ele cai e só recebe a voz e diz, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora você não vai dar mais coisa.
Já chega em Damasco, com 3 dias rebocado, sem comer e sem beber, crente. Aí Jesus vai na casa de um iletrado, Ananias, e diz: eu ceguei um rapaz que estava vindo aí, vai na rua tal, na casa tal, ele está hospedado, eu quero restaurá-lo e enchê-lo do meu espírito. Jesus não disse que ele tinha diploma, que era doutor. Eu quero encher ele do meu espírito. Aí Ananias sabe o nome, diz: Senhor, esse rapaz é horrível, já fez muitos crentes desviar, ele está vindo para nos prender e nos levar preso. Aí Jesus diz: eu já quebrei ele no meio, ele agora é um vaso nas minhas mãos, ele agora vai pregar a minha palavra, e para isso eu preciso enchê-lo do meu espírito. Aí Ananias vai. Eu estava pregando, eu digo isso como exemplo, não lá, mas só para dar um exemplo. Esses dias eu preguei na Convenção Geral do Nordeste. Só tem top. Aí tem lugar que você chega. Eu já fui pregar em igreja que os que me recebem de pastor, primeiro o senhor tem que falar no nome de fulano, no nome de Beltrano, no nome para depois falar em Jesus. Aí você tem que chegar: pai do senhor, ô doutor, ô filósofo, ô PhD, para depois, olha o risco, chamar irmão. Agora Ananias, de um lado, doutor Saulo, famoso, diploma, o top, cheio do Espírito Santo de Deus. O doutor sai dali tão cheio do Espírito, que a Bíblia diz que agora ele vai pregar em Damasco, dando testemunho que Jesus era o Cristo, e muita gente se convertia, e a ponto que quiseram matá-lo. Ele tem que entrar no anonimato. O tempo vai passando, e enquanto o tempo vai passando, os crentes que viviam para Cristo vão tomando conta do mundo. Judeus, alguns anos, poucos anos atrás, eu estava pregando em Torino. Agora eu fui, mas na época não deu para ir a Roma. Aí o pastor disse: Bento, o imperador tinha tanto ódio que mandou preparar um tacho, e todos que se autodenominassem cristão tinham que ou desistir ou ia ser preso, e se continuasse falando de Cristo ia ser jogado no tacho. Encheu o tacho, colocou azeite, reuniu os romanos. Vai ter espetáculo? Tem. Quem é o gladiador? Não, são os cristãos. O imperador vai provar que Jesus está morto e que ele é o único Senhor. Chegava, lotava o local e mandava encher o tacho de azeite, tocava fogo. Quando a labareda estava em cima, aí ele dava ordem aos soldados: tire dos buracos os crentes presos, acorrentados. Aí puxava de 2 em 2, correntado no outro. Aí os soldados praguejando: vocês vão desistir? Vocês vão continuar dizendo que esse Cristo é o Senhor? Se forem, vão ser jogados lá. Aí eles queriam se soltar um do outro. Eu disse: pastor, eles estavam com medo? Ele disse: não, Bento, porque eles queriam quebrar a corrente. Eles estavam tão cheios de Deus, estavam tão ligados a Cristo, que eles diziam: viu o soldado, viu o fogo, viu os romanos, dizia: me solta, que eu vou entrar primeiro do que você. Eu quero me encontrar com ele primeiro do que você. Eu vou. Os soldados pegavam de 2 em 2, jogavam no tacho. O romano enlouquecia. Aí não deu 20 minutos, os crentes sendo jogados. Ainda tinha crente que não desistia. Aí calou todos os romanos. Por quê? Porque os crentes que caíam amarrados dentro do fogo começou a saltar de dentro do fogo e ficar em pé na beira do tacho, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Os romanos se calaram, e os crentes que ainda estavam presos para ir ser jogados começavam a cantar louvores a Jesus, e os que saíam do tacho começavam a correr e dizer: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é Senhor, é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo.